Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dia de mais um Review Pocket aqui pra vocês. E hoje esse vídeo é especial aí pra quem gosta de super-heróis, de histórias em quadrinhos. Fica com a gente e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Comic Hunters. Esse jogo aqui foi lançado agora no finzinho de 2020. É um jogo que joga de 1 a 4 jogadores, 14 anos, a partir de 14 anos de idade, partidas em média de 60 minutos, porém desde a nossa primeira partida aqui em casa, aprendendo ainda a jogar, tendo que olhar manual e etc., não durou 60 minutos não, durou um pouco menos, então acho que 60 minutos de repente seja uma partida aí para 4 jogadores, jogando em 2, que foi a experiência que eu tive com a Dai aqui em casa. Ele dura bem menos do que isso, dura aí uns 45 minutos no máximo, tá? Já sabendo jogar, acho que em meia hora, 40 minutos, termina uma partida em 2 jogadores. Antes de efetivamente começar a falar do jogo, eu queria agradecer a EncounterBG, o arroba deles vai ficar aqui embaixo, @encounter.bg. Eles são uma loja e locadora de jogos, eu aluguei esse jogo lá, queria agradecer muito pela força de vocês de sempre, porque a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer mais jogos, sem ter que ficar comprando tudo graças a Encounter. Então galera, se você é de São Paulo, eles são uma luderia, pode jogar lá, pode alugar o jogo, você pode comprar lá também, porque eles também são loja. Estão sempre dando uma força aqui pra gente, aqui no canal. Inclusive, muitas das coisas que a gente fala aqui pra vocês é recomendação deles lá, eles têm uma curadoria muito boa. Então valorize aí lojas que ajudam a produção de conteúdo, porque se esse conteúdo está podendo ir pro ar é graças a essa loja, então valorize lojas que apoiam geradores de conteúdo, gente. Meu pedido para vocês. Então bora falar do jogo efetivamente. Bom, mas do que se trata esse jogo, né? O jogo se trata aí de pessoas comuns que estão colecionando histórias em quadrinhos especificamente da Marvel, tá? Esse jogo é licenciado da Marvel. Tá? É um jogo feito por um designer nacional, o Robert Coelho. Foi lançado pela Bucaneiros Jogos, então muito legal ver uma grande marca, né, internacional como a Marvel sendo lançado aí com um designer nacional, um jogo sendo lançado aqui no Brasil, muito bacana. Tá? Então nós seremos colecionadores de quadrinhos e vamos tentar ter a melhor coleção, né? No fim do jogo, quem tiver a melhor coleção ganha. Entre várias situações do que a gente pode ganhar pontos. Então o jogo vem com um tabuleiro. Aqui o tabuleiro, arte muito legal do tabuleiro, simula um tablet. Ele vem com algumas pecinhas pequenininhas para a gente selecionar. Primeiro a gente seleciona qual que vai ser o personagem que mais vai dar pontos, né? A coleção de qual personagem vai dar ponto. Que a gente vai fazendo, a gente tem uma coleção de quadrinhos grande, porém ela é composta por várias coleções menores, né, de personagens. Então vamos supor que a gente sorteou do Homem de Ferro. Então o primeiro sai aqui do Homem de Ferro e ela vai valer mais pontos. Se você tiver, quanto maior for sua coleção do Homem de Ferro, mais pontos você vai ter. E depois a gente vai distribuindo os outros personagens aqui nas linhas de baixo. Daí você pode sortear Hulk, Thor, Capitão América, Viúva Negra, Doutor Estranho. Você vai selecionando aqui e vai colocando. Daí a segunda linha são os personagens que vão valer pontos medianos. E na última linha os que vão valer menos pontos. Tá? A gente tem aqui uma trilha que também vai valer pontos, só que ela é uma trilha competitiva. Então quem estiver mais à frente dessa trilha ganha mais pontos no final. Aqui vamos supor que 2 jogadores tenham a mesma quantidade de quadrinhos de uma mesma coleção, eles vão ganhar a mesma quantidade de pontos. Aqui não, aqui quem estiver mais à frente nessa trilha ganha mais pontos. O que é essa trilha? São aquelas coleções especiais. Então assim, vamos supor que você tem mais quadrinhos na sua coleção de primeira aparição de um jogador, de um personagem, ou número 1 de uma revista, ou edição especial. Então você também vai sortear 3 delas que vão contar pontos aqui nessa trilha. Okay? Então ele vem acho que com 6 ou 5 tokens desse, para você poder ter uma variabilidade aí do que mais vai valer ponto em cada partida. Tá? Fora isso, no fim do jogo, quem tiver a coleção mais variada também ganha mais pontos. Então quem tiver no mínimo a coleção de 3 heróis diferentes ganha 5 pontos, de 4 heróis 10 pontos, 5 heróis 15 pontos, tá? Então ainda tem esse sisteminha. Aqui é mais ou menos só um lembrete de como funciona cada tipo de aquisição, de como são 4 tipos de aquisições diferentes que você vai fazer dos quadrinhos.
Nessa trilha aqui é como se fosse o seu acervo de HQs de histórias em quadrinhos menos importantes, que você usa, é como se fosse uma moeda do jogo, que você usa para dar lances no leilão. Tá? E aqui, efetivamente, são as rodadas de jogo. Ele vem aqui com um lembrete geral para as rodadas de jogo. Então, na primeira rodada, você passa por 3 fases, A, B, C, e daí você tem a organização da sua coleção. Depois, de novo, você vai tendo... Você vai ter sempre 3 formas de adquirir histórias em quadrinhos e vai ter uma fase final de organização da coleção, que daí você passa para a próxima fase. Então, cada rodada completa é composto de 4 turnos aí variados, ok? Que mais vem no jogo? A gente tem as cartas, efetivamente, que são as histórias em quadrinhos. Aliás, falando aqui da arte do jogo, eu acho isso bem legal, porque as artes são realmente... vou tirar até do sleeve aqui para vocês conseguirem ver. As artes são realmente cartas, capas de histórias em quadrinhos reais. Você tem aí capas históricas, né? Então você tem capas assim memoráveis de HQs. Para quem curte HQ, quem realmente coleciona isso daqui, é um prato cheio. Ainda falando das artes, olha que legal, na coleção, se você guarda seu jogo assim na vertical, aqui é como se fosse a lombada de 3 HQs. Então acho todo esse cuidado que eles tiveram assim com a arte bem legal. E a carta, a anatomia da carta, o que a gente tem? A gente tem sempre informação aqui em cima de qual é o herói, que é para você saber realmente qual herói que você está colocando na sua coleção. Algumas cartas vêm mais de um herói, você vai ter que escolher em qual coleção você quer colocar ela. Mais embaixo ele vem aqueles iconezinhos que eu falei para vocês, que vão valer. Então essa daqui é uma edição versus. Então se estiver contando pontuação versus, se você tiver uma dessa daqui na sua coleção, você ganha ponto por isso daqui. E embaixo é como se fosse a raridade dessa coleção. A gente tem raridades 1, 2 e 3. Raridades 1 são aquelas HQs que foram lançadas acho que dos anos 2000 para cá. São HQs mais comuns, comerciais, né? Mais comerciais contemporâneas. Daí, consequentemente, elas valem menos, tá? Porque a carta, de um lado, ela vale como HQ. Do outro lado, se você quiser descartar, ela vale pela raridade dela, ou seja, ela vai valer 3 na moeda de troca, porque essa é uma carta de raridade 3. As de raridade 1, então, como eu falei pra vocês, são essas aqui. Elas valem apenas 1 ponto, se você for usar ela como uma moeda de troca, ou ela vale como a carta dela. Essa daqui é uma HQ do Thor. Raridade 2 são as HQs dos anos 2000 até os anos 80. Então você já tem aí, ela vai valer 2 na raridade, se você quiser usá-la para troca. Ou ela vale, vamos pegar, já mostrei muito do Thor, vamos pegar um Homem de Ferro aqui. Ou ela vale como a carta da frente. Okay? E por último as 3, que é basicamente essas aqui que eu estou mostrando. Uma do Hulk, ela vale 3 ou custa 3, tá? O jogo, ele é seguido, então, como eu falei, ele tem 4 formas de você adquirir as histórias em quadrinhos. E em cada rodada, você vai adquirir de 3 formas diferentes. Você tem a loja, em que você faz um draft. Então, já tem aí uma mecânica do jogo, que é drafting, né? Que é aquela mecânica que você pega, escolhe uma carta e passa para a esquerda para o seu colega escolher dentre as que sobraram o restante. Em 2 jogadores tem uma variação, que você vai pegar, são mais cartas, você vai pegar uma, escolher para você, eliminar outra e então você passa para frente. Bom, a segunda forma de você adquirir HQs é pelo sebo, que ele é no estilo coloreto. Quem já jogou coloreto facilmente vai saber como é que funciona. Você vai abrindo cartas, você escolhe se vai colocar numa fileira, ou antes de abrir uma carta nova, você escolhe se você vai querer ficar com uma fileira inteira. Então você pode ficar com uma fileira com menos cartas, mas de repente mais valiosas, ou não. O sebo, eles querem dar essa sensação de oportunidade, né? Estive no sebo na hora certa, no momento certo, e peguei as HQs mais valiosas ou não. Tá? Então é mais ou menos isso aí a ideia do sebo. Terceira forma de adquirir HQs é um leilão de possibilidades ali que você tem. Então a gente vai ter uma série de fileiras ali que estão a leilão, que daí você vai dar um lance pela fileira.
Então vamos supor que a gente vai começar pela segunda fileira, vou dar um lance pelaquela fileira. O lance é a moeda que eu falei aqui do jogo, que são o seu acervo de HQs menos importantes. Você vai perdendo, se todo mundo começa com 15, você vai perdendo isso daqui na partida, dando o seu lance. Se você ganhar aquele lance e nenhum jogador cobrir, você paga a quantidade, perde essa quantidade aqui de pontos, né, que isso daqui vale ponto também, e compra aquela fileira inteira de HQs, e daí você já não participa mais dos outros leilões, continua só os outros jogadores dando lance. A última forma é numa convenção de histórias em quadrinhos, né, uma convenção qualquer. Tem uma moldura específica onde é que vão ficar as HQs, você vai escolher um herói e daí você pega a linha ou a coluna, todos os heróis que você disse daquela ali. Quem já jogou o Noctiluca, aquele esqueminha de você escolhe um número de dado e daí você pega todos os dados daquela linha, é mais ou menos nesse mesmo estilo. Você vai falar o nome de um herói e daí você pega todos os heróis daquela linha ou daquela coluna, ok? 4 formas bem diferentes, bem variadas, você sente que são 4 minigames para adquirir, fazer as melhores escolhas ali de HQs. E daí só 3 delas são válidas a cada rodada. E daí a quarta aqui, então, por exemplo, a rodada 1 você vai adquirir na loja, no sebo e na convenção. E daí a quarta ação aí dentro da rodada, você vai organizar a sua coleção, ou seja, tudo que você organizou está na sua mão. Mas você só pode colocar na coleção se você pagar. E qual que é o custo? Então, uma HQ 3, ela custa 3, então você precisa pagar o equivalente a 3 para ter essa HQ na coleção. Eu posso pagar com outra de custo 3 para poder abaixar, ou eu posso pagar com uma de custo 2 e uma de custo 1. Então vamos supor que essa daqui é minha mão. Eu quero baixar essa de custo 3, eu vou gastar essas duas, eu não vou nem colocar na minha coleção, eu estou indo para o descarte essas aqui para poder colocar essa na minha coleção. Tem alguns detalhezinhos assim, leia o manual, a ideia aqui não é ficar explicando regra a fundo, leia o manual, mas tem aí uma regrinha de que você só pode baixar a coleção a partir de 2, a coleção ela só começa a contar para pontuar ali a partir de 3, então assim, tem uma série de outras regrinhas pormenores que eu não vou ficar aqui contando, leia o manual que vocês vão saber, mas o manual tá bem simples de entender, não tá tão ruim, não está ruim. O jogo ainda vem com um bloquinho, né, de anotações para você poder anotar a pontuação. E ele vem com os marcadorzinhos, né? Tanto o marcador de primeiro jogador, que aliás é uma graça, o marcador de primeiro jogador, porque é o óculos da lenda, né? Todo mundo já sabe quem é. E os marcadorzinhos aí dos tokenzinhos para você escolher, tanto sortear os heróis, quanto sortear as pontuações, então o que vai valer mais de coleção, quanto os marcadores por jogador, né? Eu vou dizer que é a única coisa que me incomodou um pouco, porque eu achei muito pequenininho, muito simplesinho, né? Talvez eles fizeram para baratear um pouco o jogo, mas eu achei um pouquinho simplesinho, mas é o único ponto de arte, de qualidade de componentes que eu tenho para falar são esses marcadorzinhos. Eu achei um pouquinho, sei lá, não vou dizer sem graça, mas um pouquinho pequenininhos. De resto, a arte está toda muito legal. Não joguei tantas partidas quanto eu gostaria, mas já deu para ter um feeling bem legal do jogo. Jogamos só em 2 jogadores. Não tive experiência nem solo, né? Não joguei solo, nem em 3, nem em 4 jogadores. Já aproveitando e falando aí, já vou falando sobre a questão da sorte. Eu acho que o jogo ele tem uma sorte determinante de virarem as cartas certas e tudo mais, mas acho que a sua gestão de como você vai adquirir da melhor forma as cartas certas e as coleções que você vai colocar na mesa, como tem muita pontuação ali, o jogo tem uma salada de pontos bem grande ali do que vai pontuar ou não, você tem... acaba ficando um pouco na sua mão você mitigar essa sorte, tá? Tem muitas formas diferentes de adquirir. Você não deu sorte no drafting, mas você na próxima rodada você é o primeiro na convenção. E daí na convenção pode ser que você pontue melhor, você consiga melhores HQs. Então tem muitas formas de adquirir que acaba que a sorte é bastante mitigada aí. Então não acho que a sorte seja tão relevante para quem curte um euro aí com baixa questão de sorte. Esse é um bom jogo para você. Pela questão aí da complexidade, eu não acho que seja um jogo complexo não. Eu acho que ele é um excelente jogo de entrada. Você vai ter ali 4 forminhas de buscar cartas, essa é a parte mais complexa do jogo, mas ainda assim você explica cada uma no seu momento, muito simples de explicar para novos jogadores. E eu acho que ele é um jogo que tem um fator muito interessante para atrair novas pessoas para o hobby, por ser de um tema de HQ. Então se você tem algum amigo que curte muito histórias em quadrinhos, ou curte muitos heróis, a Marvel aí nos cinemas deu um boom recentemente, né? Então tem muita gente que curte histórias em quadrinhos, curte super-heróis da Marvel, mas não necessariamente
tá envolvido no hobby dos board games. Então, de repente, é uma oportunidade de você apresentar e tentar atrair ele pelo tema do jogo, né? Eu acho que é uma boa porta de entrada. Nesse sentido, a complexidade dele é baixa na minha concepção, né? Não é o jogo mais fácil do mundo, mas também é um jogo super tranquilinho de aprender. Falando sobre a rejogabilidade do jogo. Acho que a jogabilidade dele é bem boa. Inclusive para jogar várias partidas na sequência, eu jogaria 2, 3 partidas na sequência tranquilamente. Tá? A gente terminou a primeira partida, já queria jogar uma segunda na sequência. Então acho que a rejogabilidade instantânea dele é bem legal. A longo prazo talvez fique um pouco comprometido aí, porque o jogo, assim, ele é uma repetição de coisas. Vai sair super-heróis novos, vai sair HQs novas, mas assim, tem 4 formas diferentes de você adquirir, mas ainda assim as partidas são um pouco de repetição uma da outra, não tem tanta variação de estratégia, tá? A estratégia acaba sendo um pouco mais ou menos a mesma. Só dando reforço, quando eu falo isso, eu falo assim, existem jogos que realmente se repetem, é sempre o mesmo jogo, porém a variação de estratégias que você consegue fazer são tão grandes que acaba parecendo que são partidas completamente diferentes uma da outra. E tem jogos que realmente cada partida são completamente diferentes uma da outra. Nesse caso aqui, ele é um jogo que as partidas acabam sendo semelhantes porque a variação de estratégias não é tão grande, mas ainda assim pela variação, pela quantidade de cartas, então só para vocês terem uma noção, isso daqui é o bolo só de cartas 3, fora o bolo de cartas 2, fora o bolo de cartas 1. Então assim, pela quantidade de HQs acaba sendo aparecendo HQs diferentes em cada rodada, mas ainda assim o caminho para chegar na vitória acaba sendo mais ou menos parecido todas as vezes, tá? Mas ainda assim é um jogo que você vai poder jogar várias vezes, e pelo custo-benefício, né, acho que aqui em rejogabilidade é interessante falar de custo-benefício, ele é um jogo que está bem barato, então pela quantidade de vezes que você jogar, ele se paga facilmente, ok? E por fim a diversão. Eu não sou dos mais fãs de histórias em quadrinhos, mas ainda assim eu curti pra caramba, eu adoro super-heróis, eu não curto tanto a HQ. Eu sou aquele que adora séries, adoro o conceito de um super-herói, adoro filmes de super-herói, mas ler HQ mesmo, foram pouquíssimas HQs que eu li na minha vida. Eu tenho amigos que são aficionados por isso, compram, colecionam, tem prateleiras inteiras de HQ. Não é a minha praia colecionar e ler HQ, mas eu vejo valor, eu acho bem legal. Pra quem curte HQ, eu acho que tem um flavor ainda maior, né, de você ver aquelas HQs raríssimas, de repente, que você só conseguiria ter por esse jogo, sabe? Que de repente você não conseguiria nunca comprar, porque é absurdamente caro, ou você não encontra para comprar. De repente você consegue encontrar aqui, você tem uma forma de você ter sem ter aquela HQ, né? Pelo menos você tem a fotinha dela, eu acho isso muito legal. No fim das contas ele é um jogo super gostoso de jogar, que você não vê o tempo passar enquanto você está jogando, joga rapidinho. E eu acho que ele é bem gostosinho, aquele joguinho que aquece o coração, sabe? Que você vai jogando e falando, que legal isso, você vai ficar querendo ver e fazer a coleção do seu super-herói favorito ali, fazer. Acho bacana, acho que esse é um dos principais pontos aí do jogo, fora que são 4 minigames dentro de um jogo só, que você vai vendo quem consegue fazer a melhor pontuação na soma dos 4 minigames, né? No fim das contas. Por último, a minha experiência foi só em 2 jogadores. Eu senti que em 2 jogadores ele de repente não funciona tão bem, embora não tenha nada de errado em jogar em 2 jogadores, tá? Eu só senti que visualizando como é que seria para 3 e 4 jogadores, acho que ele seria um pouco mais competitivo. Em 2 jogadores, meu maior problema foi que assim, a gente conseguiu fazer coleções muito grandes, pontuar por coleções muito grandes, porque não tinha ninguém ali dando bloco. Então assim, eu consegui fazer uma coleção enorme de Capitão América, porque a Daiane não pegou nada de Capitão América, ela não precisava, ela conseguiu fazer uma coleção enorme ali de Doutor Estranho, por exemplo. Então, a gente acabou tendo, em 2 jogadores, eu sinto que isso pode acabar acontecendo, que em 3 e 4 jogadores a chance de você fazer uma coleção enorme de alguma coisa é muito pequena, porque por mais que a Daiane não estivesse fazendo uma coleção de Capitão América, se eu estivesse jogando em 4 jogadores, por exemplo, o Luiz poderia estar fazendo uma coleção de Capitão América também e competindo comigo por aquelas cartas. Então eu acho que em 3 e 4 jogadores o jogo fica mais acirrado. Então por isso eu acho que ele é melhor para 3 e 4 jogadores, embora não seja ruim para 2. Eu só acho que ele perde um pouquinho essa questão da competitividade mais forte, tá? Não joguei em um jogador, não consigo nem visualizar como ele seria para um jogador, não tive essa experiência ainda para passar para vocês. Se você já jogou no modo solo, coloca aí nos comentários, de repente ajuda aí a galera que está procurando um jogo modo solo, diz aí como é que foi a sua experiência, tá? O que eu tinha para passar para vocês é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se gostou desse vídeo, se gostou do jogo, deixa seu like aí,
Coloca nos comentários o que você achou, se você está querendo experimentar ou não esse jogo. Lembrando que eu aluguei esse jogo na Encounter, você também pode alugar lá se você for de São Paulo. Eles têm um aplicativo chamado Locatorium. Qualquer app aí de aplicativos você consegue baixar e alugar facilmente jogos sem sair de casa. É tipo uma Netflix de aluguel de jogos de tabuleiro. Bem legal. Então siga a gente lá no @QEUJogo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera!